de volta aqui pra gente comentar o que aconteceu na Fazenda, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Eu acho que ficou muito claro o que aconteceu ali na Fazenda. Eu acho que ficou bastante claro que Raquel teve um problema no coração. Ficou ali bastante claro que ela teve uma dor no peito. Ficou ali bastante claro, tá? Que ela passou mal por causa disso, ela desmaiou por causa disso e tal. Mas aparentemente não foi nada grave. Inclusive, o próprio laudo que a Record divulgou sobre isso, aliás, nem foi a Record que divulgou, foi a assessoria da Raquel, deixa bastante claro que não houve nada demais. Agora, os fanáticos aí da família de Davi, os fanáticos aí, que vocês vieram me atacar ainda agora, né? Vocês vieram me atacar nas minhas redes sociais, vocês vieram me atacar. Tá tudo bem, vocês podem me atacar, ataca à vontade. Agora, ataca sabendo que eu vou responder. Ataca sabendo, tá? Que o ônus da prova cabe ao acusador. Vocês estão me acusando de algo que vocês... Desculpa, que vocês estão ignorando. Tá bom? O problema, quem começou essa história toda de entubado ou não, foi a própria mãe. Tá? Não fui eu, ninguém inventou essa história. Foi a própria mãe que colocou, foi a própria mãe dela, foi a própria mãe da Raquel que foi a própria mãe da Raquel que deu declarações aí para tudo quanto é site e página de fofoca, e depois ela volta atrás e diz que não era assim e que foi trote. Então, porque ela depois fez um vídeo e começou a dizer sobre essa situação, começou a falar sobre toda essa história. Então, gente, tá aqui. Vou mostrar para vocês a matéria, tá aqui. Porque muita gente quer me atacar, ataca, mas ataque com razão. Quer me atacar? Ataque, mas tenha razão no que você está falando. Porque eu, assim, em 20 anos de profissão, você pode ter certeza. Eu nunca ataquei ninguém sem ter razão. E quando eu tô errado, eu assumo que eu tô errado. Agora, quem foi que ficou falando aí de entubamento, hein? Quem foi que ficou falando? Quem foi que ficou espalhando aí entubamento? Tá aí a matéria para quem quiser ver, tá? Tá aí a matéria para quem quiser saber, tá aí, ó. Mãe de Raquel rompe o silêncio e diz que filha foi entubada. Ao site Aratuon, Elisângela Brito disse que ela e o filho Davi Brito devem se deslocar para São Paulo nesta segunda. O que aconteceu foi que o Davi nem foi para São Paulo, inclusive. O Davi está em Salvador, ela foi sozinha para São Paulo. Eu falei isso no outro vídeo, continuo falando aí, tá? Vocês querem atacar? Ataca, fica à vontade. Mas tenha razão no que vocês estão falando, tá? Tenha razão, quem espalhou essa história toda foi a própria mãe da Raquel, não foi eu não, tá? Isso não é fake news. Quem plantou a fake news foi a própria mãe, tá? Não foi a gente não. A gente só aqui reporta o que ela falou. Porque depois, né, ela postou esse vídeo aqui lá nas redes sociais dela, ela postou esse vídeo, eu vou já mostrar, né, porque afinal eu tenho que usar esse pequeno espaço aqui para defender, eu tenho que usar esse espaço aqui para mostrar também o meu lado, porque depois do que eu vi ali, muita gente me atacando nas redes sociais, vi muita gente ali, notificação no meu celular, me chamando de fake news, não sei o quê, porque a mãe dela não tinha falado nada. A matéria deixa claro que foi a mãe dela que deu a declaração para o site da TV Aratu, lá em Salvador. Se a mãe dela deu essa declaração lá ou não, se a mãe dela estava mentindo, gente, vocês cobrem isso da mãe dela, vocês não cobrem isso da gente. A gente só repercutiu a matéria, tá bom? Porque depois que a mãe dela repercute a matéria, faz tudo o que ela faz, e ela posta esse vídeo. Eu vou pegar o vídeo aqui. E diz assim que foi trote para não assumir a própria responsabilidade e querer culpar a gente por tudo que aconteceu. Não, senhora. Quem divulgou isso aí, quem saiu aos quatro ventos falando que filha estava entubada, não sei o que, foi a senhora. Não foi a gente, não. A gente aqui só repercutiu. Se a senhora não sabe a diferença entre uma máscara de oxigênio e entubamento, ou se a pessoa que contou para a senhora não sabe essa diferença, isso aí já não é problema nosso. Só estou aqui colocando os fatos tal qual a gente sabe como eles saíram. Tá aí o vídeo para quem quiser ver. Olha só. Gente, acabei de chegar em São Paulo. A produção acabou de me pegar. E eu vou informar como Raquel está.
pelas pessoas sérias que estão orando, que estão mesmo em busca da solução da saúde de Raquel, não para essas páginas que querem só notícia para difamar ainda. E quanto à questão de intubação, que eu estou vendo falar aí na internet, realmente, passando o trote, dizendo que era da produção, que Raquel estava entubada, ainda não vi Raquel, né? E que a gente estava em Salvador de boa, e que a minha estava lá. Pessoas que, diante da sua dor, ainda querem, sabe, pisar. Mas assim que eu estiver com a Raquel, eu faço questão de mostrar para vocês que realmente se importa com a família Brito. Não para aqueles que só querem tripudiar mais em cima da nossa dor. Então tá aí, vocês estão acompanhando, vocês estão vendo o... Então tá aí, né, gente? Vocês estão acompanhando, vocês estão vendo aí o vídeo, vocês estão vendo aí o que a dona Elisângela Brito falou. Atribuiu tudo a um trote. Disse que foi um trote que recebeu, que alguém da produção lá da fazenda se identificou dessa maneira e colocou a situação assim, que a Raquel teria estado entubada em algum momento. Ah, gente, né? Vamos ser sinceros. Quando o próprio Davi desmentiu a mãe, quando a assessoria da Raquel, né? Porque aqui a gente trabalha com provas, não se esqueçam disso. Então, quando a própria assessoria da Raquel divulgou o laudo médico, tá aí para vocês verem. Olha aí o laudo médico. O que disse o laudo médico aí? Vamos ler junto, né? São Paulo, 7 de outubro de 2024. Relatório médico. A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada nesse momento. Assina este relatório o Dr. Leandro Santini Echenique, coordenador médico do programa A Fazenda, cardiologista, e aí o CRM dele aí, tá bom? Para vocês verem que quando a própria assessoria aí da Raquel precisa desmentir a mãe, quando a própria assessoria deles precisam deixar bastante claro o que a Raquel teve e que ela não está entubada, que ela não tem absolutamente nada de grave, que ela precisa sim de observação, precisa saber o que é exatamente o que ela tem, precisa de todo esse acompanhamento. É para vocês verem aí como essa história não diz muito exatamente do drama que estavam querendo criar em cima dela. Mas enfim, só vou deixar uma coisa clara aqui para vocês. Já que vieram me atacar muito por ter falado dessa história, inclusive me chamaram de racista, bom? Não vou mais falar de Raquel, não vou mais falar de Davi, não vou mais falar da família Brito aqui. Acabou? Eu não vou mais falar deles. Não vou mais falar desse pessoal aqui. Primeiramente porque aqui a gente vai falar só da Fazenda agora e programa de fofoca, o que for. Não vai mais ter matérias sobre eles, tá bom? Primeiramente porque eu já tô cansado dessa massa de gente fanática que parece que o BBB ainda continua aí no ar. A gente já tá indo para 2025 e ainda tem gente parada no BBB 24, gente. Já acabou, tá? Já acabou. Já ficou para trás. Segundo, tá bom? Tem muito jogo da Fazenda pela frente aí pra gente falar. E é disso que a gente vai se centrar a partir de agora, tá bom? Só esse esclarecimento aí, porque já tô cansado de ver gente aí querendo colocar em xeque todo um trabalho que a gente está fazendo e desenvolvendo há anos. E muita gente que acha, que entende, que quer ser jornalista sem ser. Vai lá para a faculdade estudar para você saber o que é ser jornalista. Vai lá para a faculdade estudar para você saber o que é passar tantos anos numa faculdade, passar tantos anos estudando para você saber o que é ser jornalista. Vai lá. Depois você me diz aí o que é, tá certo? Vamos lá falar da Fazenda, tá? Vamos lá falar do que a gente tem realmente do que falar aqui na Fazenda, tá certo? Antes da gente falar da Fazenda, tem umas coisas interessantes aí da gente falar. Eu quero falar uma parte do programa logo, né? Antes de eu entrar
na continuação de onde eu parei no último vídeo, que foi a parte lá da reunião das meninas. Eu encerrei na parte ali da Camila falando de toda a estratégia que as meninas têm de basicamente querer salvar a si mesmas. Falei, inclusive, que uma pessoa ali naquele mundão não concordava com aquilo tudo. Quem era essa pessoa que não concordava com aquilo tudo e que já ia melar aquele plano todo? Era o Cauê e o Gui. Os dois já iam melar com aquilo tudo. Mas havia uma menina no meio delas que também não concordava com aquilo. Quem é esta pessoa? Já já eu explico para você quem é esta pessoa. Já já eu te conto quem é. Mas vamos lá primeiro para a edição, gente, porque eu acho que a edição ela é importante para a gente entender algumas coisas por aqui. Eu acho que a edição ela é bastante importante para a gente entender algumas coisas que vocês precisam estar atentos. Vamos lá. Primeiramente, né, os poderes da chama. Qual foi o poder que saiu vencedor? Eu já tinha te falado aqui, né? Se tu acompanha o canal aqui com a gente, tu já sabe qual é. É o poder B. Escolha entre imunidade à indicação do fazendeiro ou imunidade à votação do segundo roceiro, tá? Vai depender aí de para quem a Camila vai dar este poder. E aí, se ela for dar esse poder para uma pessoa ali qualquer, esse poder não vai ter a menor utilidade. Então, vamos ver se ela vai ser estratégica. O Buda disse que a Camila não está jogando nada na fazenda e que ela não está sendo estratégica. Eu vou ter que concordar com ele. De fato, a Camila não está tendo a menor estratégia. Enfim, vamos ver para quem a Camila vai dar este segundo poder. E falta saber qual é o poder branco, que é o poder que a gente realmente não sabe qual é aquele poder que só é revelado mesmo na hora que o programa está acontecendo. E aí rolou, antes de eu começar a falar, esse papo aqui é interessante, que é um papo do Gui com o Sasha. Nesse papo do Gui com o Sasha, eles conversavam sobre a Larissa. Basicamente, o Gui conta para o Sasha que a Larissa teria ficado chateado com ele por causa do tal do poder branco ali. Segundo o que o Cauê fala pro Sasha, a Larissa esperava que o Sasha desse para ela a tal da imunidade. Lembra que eu falei para vocês que o Sasha nunca revelou qual era de fato o poder branco que ele tinha? Qual era o poder? Porque ele deu para ela o poder B, que era um poder que remexia de fato com as coisas, mas a gente, assim, aquele poder era só para remexer, não era um poder necessariamente que tinha uma imunidade, não era uma coisa grandiosa. Então, assim, não era uma coisa que ia mudar a formação da roça de uma forma substancial. É só dar uma pequena remexida. Mas o poder branco, eles especulam que era uma imunidade. E a Larissa até hoje ficou com isso na cabeça, que era uma imunidade. Até onde eu vi, o Sasha nunca revelou qual era o poder branco. Ele nunca disse o que era. Muita gente especula que era uma imunidade. Eles lá dentro especulam que era uma imunidade. E aí o Gui disse assim que um dos motivos da Larissa ficar tão chateada com ele era exatamente esse. Porque já que havia ali um poder de imunidade, ele poderia ter dado essa imunidade para ela. E aí o Sasha discorda disso. Ele fala que não. Por que ele deveria dar o poder para ela, já que ele também estava na reta, já que ele também podia ir para a roça? Porque o Gui, ele coloca assim que a Larissa estava mais no alvo do que ele, e que isso era óbvio. E o Sasha diz, não, nada nesse jogo é tão óbvio assim. Então, para que eu daria o poder que eu ganhei, porque foi ele que fez a prova, para Larissa? Por que eu daria um poder que é meu para ela? Por que eu daria uma imunidade que era minha para ela? Então a lógica deles é que o Sasha foi traidor da Larissa porque ele não deu uma imunidade para ela. E a partir daí se desenvolveu toda essa narrativa de que o Sasha teria traído a Larissa.
E desculpa, gente, o Sasha não tinha a menor obrigação mesmo de dar qualquer imunidade para ela. Primeiramente, quem foi que ganhou a prova? Foi ele, não foi ela. Quem foi que foi fazer a prova? Foi ele, não foi ela. Então não faz diferença. Se ele está no alvo, ele já estava no alvo desde a semana passada. Ele só não foi para a roça, gente, porque houve toda uma combinação de votos ali. E essa combinação havia, obviamente, sido planejada por ele, junto com o pessoal do grupão. Foi a última vez, inclusive, que a gente viu toda aquela estratégia do grupão colocada em prática. Mas esse negócio de dizer que ele tinha por obrigação dar uma imunidade para a Larissa, ele não tinha essa obrigação. Nunca teve esta obrigação. Então eu acho um exagero cobrar isso dele. E ele disse isso pro Gui. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo que eu devia dar uma imunidade para ela. Eu não vejo que eu devia dar um poder que era meu para ela. Ele realmente não tem o porquê fazer isso. Foi ele que venceu, a prova era dele, não era dela. Foi ele que coisou a prova, foi ele que desceu para fazer, não foi ela. Então ele disse assim, mas eu não vou também discutir estratégia de jogo com vocês, eu não vou discutir estratégia de jogo porque eu não estou mais fazendo parte do grupo. E aí ele fala, você, o Cauê e o Yuri, vocês são outro grupo dentro desse grupo, então vocês parecem ser muito mais unidos do que as meninas ali e tal. Vocês também têm as estratégias de vocês, vocês também têm a forma de vocês verem o jogo diferente delas. E ele cita também a Luana, que a Luana também teria criado bastante problema ali e tal, nessa visão dele, nessas coisas dele sobre a Larissa. De fato, a Luana nunca gostou do Sasha e nunca gostou da aproximação dele com a Larissa. Então, o problema, gente, não é necessariamente aí o Sasha com o poder. É porque o grupo esperava que o Sasha fosse dar a tal imunidade para ela. E ele não tem essa obrigação. Ele nunca teve essa obrigação. Então, assim, cobrando dele algo que, inclusive, é bastante injusto. É injusto isso. Foi ele que fez a prova. Ele que tem que ganhar. Ele que tem que usufruir do poder, do melhor poder que existia ali. Não a Larissa. Então, me desculpa quem pensa desse jeito. Os dois nem tinham nenhum envolvimento tão profundo assim para ele se sacrificar por ela. Desculpa, isso realmente não existe. E não dá para chamar isso de relacionamento tóxico, como a Camila tentou colocar hoje à tarde. Eu vou já chegar nesse ponto aí, tá bom? Aí a prova de fogo. A Raquel estava bem feliz ali porque ela foi sorteada para fazer a prova. Você percebe aí como ela estava feliz. Inclusive eu falei que ela estava bem soberba, porque ela tinha falado de madrugada que essa prova ela ia fazer, porque era aniversário da mãe dela, e aí ela disse que essa prova, que o lampião era dela, que ninguém ia tirar dela, que esse lampião, assim, ela sentia que era tudo para ela e tal. Ela falou isso na madrugada anterior a esta prova. Então ela tirou a bolinha amarela e foi fazer a prova. Para essa prova aí, ela escolheu para fazer junto com ela a Suelen e o Zelov escolheu o Albert e a Camila escolheu o Cauê. Era uma prova em duplas, as duplas ali eram para ajudar. Vocês já sabem como era a prova, tá? Vocês já sabem como as coisas funcionavam ali. A Raquel e a Camila e a Suelen estavam muito felizes com isso. A Raquel não se controlava de felicidade ali. Tanto que ela falou, agora o pau vai torar, agora a coisa vai. Foi tanto, né, que ela foi eliminada do jogo. Mas enfim, a prova, gente, era um pouquinho mais complicada do que eu falei para vocês. O que era a prova? Eles tinham que pegar os barris que estavam ali e eles tinham que levar esses barris até a plataforma e de lá colocar na sequência de cores que estava lá no painel de LED embaixo. Então era muito mais complicada do que o normal. E aí vocês percebem o tão complicado que é essa prova, porque vocês veem aqui. O Zelov e o Albert fizeram uma estratégia de os dois levarem logo todos os barris de uma só vez, e aí, a partir daí, ir colocando eles na sequência.
E aí eles iam errando só as sequências e depois eles iam acertando. E aí eles levaram 12 minutos e meio para concluir essa prova. Era prova assim, você percebe que era uma prova de esforço físico. E aí você percebe o tanto que eles acabam se esforçando. Olha aí como é que tá o rosto do Zelov. Eles estão dentro de um estúdio, tá? Dentro de um estúdio climatizado. E olha como é que tá o rosto do Zelov. Presta atenção que o Zelov tá ali pingando de suor. Para vocês verem o quão de esforço essa prova exigia. Olha aí para vocês verem. Eu vou colocar em tela cheia para vocês prestarem atenção. Olha aí como é que o rosto do Zelov estava na tela. Prestem atenção aí para vocês verem. Olha como é que estava. Estava todo molhado o rosto dele. Todo molhado. De tanto esforço físico que eles tinham que fazer nessa prova. Vocês percebem o quanto uma prova é difícil, quanto a pessoa tem que suar para fazer, né? E aí depois dele foi a vez da Raquel e da Suelen. Elas não completaram a prova, tá? A Raquel e a Suelen desistiram da prova. E o problema começou exatamente na hora que elas tiveram que pegar os barris lá de baixo e colocar na plataforma. Elas foram levando de um a um desses barris, olha. Você vê aí que ela começa, vai levando o barril de um a um e já colocando ali na sequência. Você percebe que a Raquel já não estava legal aí. E aí você percebe que a Raquel faz um esforço físico muito grande para colocar o barril na sequência certinha ali. E aí quando elas vão correndo para apertar o botão, o negócio já não estava bem. E aí quando ela sobe de novo, eu acho que era pela terceira vez que ela estava subindo ali, naquela plataforma, você percebe o seguinte, deixa eu esse negócio me ajudar aqui, né? Você percebe que quando a Raquel vai tentar levantar o barril amarelo, você percebe aí que ela começa a passar mal. Inclusive ela fala que ela estava passando mal, que ela não estava aguentando ali o esforço. Aí a Suelen para a prova e pergunta se ela queria parar a prova, se ela queria desistir da prova. E aí você percebe ali, olha, a Raquel tá passando mal. Tanto que até a Adriane Galisteu pergunta se estava tudo bem ali com a Raquel. E aí o negócio desanda, a Raquel não consegue concluir de levantar esse barril. E aí a Suelen vê que ela não tá bem, olha aí. Olha como a Raquel tava. Você percebe que ela realmente estava sentindo alguma dor. E era uma dor forte, tá? E aí a Suelen pergunta se ela estava bem. E aí ela desiste. As duas acabam desistindo ali da prova. A Raquel se deita no chão e desmaia nesse momento quando a Suelen pergunta se elas querem desistir. A Adriane Galisteu declara o fim da prova das duas e manda a equipe médica entrar dentro do programa. E aí a equipe médica ali entrou e retirou a Raquel com a maca de dentro ali do campo de provas, tá? Foi assim que a Raquel saiu de dentro do programa. Você percebe que ela estava realmente mal por causa do esforço físico que ela fez, tá? Era uma prova difícil de se fazer. A terceira e última dupla era justamente a Camila e o Cauê. Eles tiveram uma estratégia semelhante ao Zelov e o Albert. Foram ali, colocaram os tonéis certinhos ali, arrumaram direitinho ali, fizeram as sequências, foram tentando ali, só que eles foram mais ágeis e fizeram isso em 11 minutos. Uma diferença aí de 1,5 minutos de um para outro. E aí quando a Adriane Galisteu foi dar o resultado para eles, a Adriane Galisteu avisou que o último lugar havia ficado com a Suelen e a Raquel, porque a Raquel havia desistido. Então não tinha mais como medir o tempo deles. Então só havia ficado mesmo os dois, o Zelov e o Albert e o Cauê e a Camila. E aí como é que ficou definido a prova? A Adriane Galisteu só disse assim que o melhor tempo havia ficado justamente com a
Camila e o Cauê. E aí os dois comemoraram bastante, pularam, e aí a Suelen abraçou eles e mostrou o tempo, tá? Eles fizeram essa prova aí, se você tá vendo aí na tela, eles concluíram essa prova em 11 minutos e 33 segundos. Foram bem rápidos. Já o Zelov e o Albert concluíram a prova deles em, acho que foi 12 minutos e alguma coisa. Um pouquinho mais de 1 minuto de diferença entre eles. 1 minuto e meio, eu acho. E aí a Adriane Galisteu também falou sobre a baia, que o Zelov e a Raquel já estavam na baia, mas, né, tem sempre o mais, como a Raquel não estava presente, quando ela voltasse lá para a sede, ela faria o apontamento. Mas como o Zelov já estava ali, ele faria o apontamento dele naquela hora. E aí ele apontou a Suelen, tanto que ele falou, eu quero que a Suelen vá lá pra baia comigo. E até a Suelen brinca, né? Tá apaixonado por mim, quer que eu vá lá junto com ele e tal. Ele fez por estratégia, obviamente, né? Pra justamente não tentar escapar da roça, porque ele não vai escapar da roça. Já já eu te falo por quê. E aí ele fez toda essa movimentação ali de jogo. E aí a Adriane Galisteu apareceu ali para eles, informou, né? Eu já te falei nesses vídeos aqui, você pode ir lá dar uma olhada, tá? Pra gente não ficar repetitivo. Agora vocês entenderam e vocês já têm a visão completa do que aconteceu com a Raquel. Raquel passou mal durante a prova, Raquel precisou ser carregada pela Suelen e quando ela se deitou no chão, ela desmaiou. Adriane Galisteu encerrou a prova das duas e a equipe médica precisou retirá-la do estúdio. Tá bom? E a partir daí, a equipe médica passou a cuidar da Raquel e emitiu esse relatório médico, aonde vocês já sabem, Raquel teve uma dor torácica bem forte e a partir daí suspeita-se que ela tem algum problema no coração, algum problema aí nessa área cardíaca que precisa ser investigado. Por isso elas seguem em observação, certo? Foi isso aí o que aconteceu. E aí depois a Adriane Galisteu avisou para eles que a Raquel, quando ela voltasse para o confinamento e tal, ela faria o apontamento, mas a baia já havia ficado com o Zelov, a Raquel e a Suelen, enfim. E aí depois falou ali, né, e rolou tudo o que tinha que rolar. Aí durante a noite de ontem, praticamente perto ali da madrugada, a produção entrou ali dentro e avisou que eles precisavam resolver o negócio da baia. Depois, deixa eu só te relembrar dessa história aqui, porque isso aqui vai ser interessante. Sobre o leite condensado. Quando voltaram da prova, o grupão colocou ali uma verde para colher uma madura, que eles sabiam que a Flor havia escondido o leite condensado. Só que eles não sabiam de fato se era a Flor ou não, eles só jogaram isso assim no ar. E aí a Flor acabou assumindo que ela tinha sim pegado o leite condensado, sendo que ela não tinha pegado o leite condensado. Então por que a gente precisa relembrar essa história? Eles fizeram até VAR falando aí sobre o leite condensado, né? Por quê? Porque a verdadeira pessoa que pegou o leite condensado foi a Raquel. Já já vocês vão ver aí o que a Gisele encontrou no meio das coisas dela. E aí, durante a noite, a produção mandou o aviso de que a Raquel ia passar a noite fora e que, por conta disso, a Suelen deveria apontar o último baieiro no lugar de Raquel, já que ela havia sido a companheira de provas da Raquel. E aí ela apontou o Zac para ir junto com ela para a baia. Ela nem pensou duas vezes. Só que aí, né, um detalhe. O Sasha ficou pedindo para ele ir para a baia, porque ele precisava de ir para a baia. Qual a razão do Sasha querer ir para a baia? Simples assim, ele não levaria voto, ele escaparia dos votos. Ainda que ele fosse parar na roça, ele escaparia dos votos. Ele seria puxado, era diferente. Mas ele não conseguiu esse objetivo de escapar da baia. Então não teve jeito.
O Zac acabou parando, ele ficou chateado porque era a segunda semana dele consecutiva na baia, mas enfim, acabou indo parar lá na baia. E aí, teve um momento dessa conversa, eu te falei dessa conversa nesse vídeo aí no card, você pode dar uma olhada. Teve um momento que nessa conversa aí, que eles estavam falando do Resta 1, sobre quem eles deveriam salvar. E aí, o Zelov, eu acho que foi o Zac que falou da Vanessa. Porque a Vanessa, de uma certa forma, ela vai sobrar. As meninas lá do grupão não vão salvar ela. E aí ele falou que, de uma certa forma, a Vanessa sobrando e tal, seria até mais favorável para eles. E aí ele mesmo falou, a Vanessa faria qualquer negócio para se salvar. A Vanessa faria tudo ali para se salvar da roça. E ele tá certo, a Vanessa realmente faria um negócio para se salvar da roça. Vocês não iam ver a Vanessa caindo numa roça tão fácil assim. Então, foi isso que aconteceu. Ele, junto com a Vanessa, inclusive hoje à noite, já até armaram todo um esquema para ela ser salva e salvar alguém do grupão. Do grupão não, do grupinho. Pois é. É tipo assim, olha, eu vou te salvar, eu vou pedir para te salvarem, mas você vai ter que dar algo em troca. Não vai ser de graça. Então ele armou toda uma estratégia ali para salvar a Vanessa, mas ao mesmo tempo a Vanessa também vai ter que salvar alguém. E aí a Vanessa vai ter que se indispor com o outro lado também. E inclusive foi bastante interessante que no fim do programa, né, eles mostraram isso que eu ri demais quando eles mostraram esse momento. Aí teve esse outro momento, eu não tinha visto isso, gente, eu juro pra vocês, eu não vi. Que foi quando o Yuri foi pedir desculpas pro Zelov por ter chamado ele de jogador falido e tal, por ter ido em cima da profissão dele e tal. E que ele não devia realmente ter botado a profissão deles ali na roda, que ele não deveria ter usado isso pra brigar e tal. Até que enfim, né, Yuri, você entendeu que você não devia usar isso? Você pode usar qualquer outra coisa, mas não vai usar a profissão de ninguém pra tentar rebaixar ninguém e tal. E aí os dois acabaram falando, inclusive até perguntaram, acho que foi o Albert, o Juninho também perguntou, né, o que o Yuri queria. E aí o Zelov falou, ele queria pedir desculpa ali sobre o que ele tinha feito, de ter falado da minha profissão e tal, de eu ter falado da profissão dele, enfim. Propôs ali uma trégua, por enquanto. Né? Propôs ali essa trégua. E aí veio a notícia lá que a Raquel não voltaria mais para o confinamento e que ela havia sido desclassificada do programa. Então tá aí a mensagem que eles receberam lá no painel da sala. Aquele telão enorme. Então, depois que eles receberam, aí muita gente ficou espantada, muita gente chorou, Camila ficou assim, a Júlia também. A Luana chorou e disse assim, meu Deus, já foi Larissa, agora a Raquel, eu tô sozinha aqui. Aí a Vanessa tentou consolar ela, mas parece que a Luana não tava muito afim da Vanessa ficar ali consolando ela, né? Parece que ela não tava muito afim mesmo de ter a Vanessa como amiga. E a Vanessa meio que tá forçando um pouquinho a barra, sim. Aí as meninas foram organizar as roupas lá da Raquel, organizar as coisas que a Raquel deixou ali e tal. E aí a Gisele estava muito sorridente e feliz. Observem aí, olha aí o que eu falei para vocês, né? Nem parece que a tua amiga estava sendo eliminada do programa, né? Parece assim que ela estava indo, sei lá, para algum outro lugar. Que assim que ela estivesse numa situação mais favorável, né? Enfim. Aí, quando eles vão arrumar as coisas lá da Raquel, eles encontram as 2 latas de leite condensado que a Flor havia assumido que ela tinha pegado, quando na verdade não tinha sido ela, havia sido a Raquel. E aí ela até fala, pô, a Raquel, tu colocou o caos dentro da casa, fez a gente brigar com todo mundo por causa do leite condensado, até a Flora falou. E tu escondeu o leite condensado aqui dentro. Aí depois a Gisele, se não fosse isso não seria a Raquel, não sei o que e tal. Aquele puxa-saquismo todo. E aí ela saiu mostrando, aqui, resolvi o mistério das latas de leite condensado. Tava nas coisas da Raquel. E aí todo mundo riu ali, né? Até o Zelov, o Sasha.
todo mundo ali, o Yuri também, todos eles riram ali do fato da Raquel ter feito todo mundo de trouxa com as latas de leite condensado que ela escondeu dentro lá do baú dela. Enfim, foi assim que se encerrou a trajetória de Raquel lá na fazenda. Mas teve esse outro momento aí também, tá? Vamos guardar este momento que já já eu vou falar dele. Que foi o momento do Sasha indo reclamar ali com os meninos sobre a Flora e a Suelen. Segundo ele, a Flora e a Suelen eram as melhores amigas que ele tinha no confinamento, nos primeiros dias, e que as duas hoje não olham mais na cara dele, que as duas não falam mais com ele, as duas não querem mais saber absolutamente nada dele. Guarda essa informação porque isso vai ser muito importante agora, tá bom? Interessantíssimo essa posição. Ele reclama isso pro Cauê e reclama isso pro Yuri, do porquê que a Flora e a Suelen viraram as costas para ele, sendo que ele não fez nada de tão grave assim para elas virarem as costas e tratarem ele dessa maneira. Seja lá como for, o Sasha estava realmente chateado. Aí quando a Adriane Galisteu, assim, né, tava ali fazendo a propaganda lá do Play Plus, ela fala assim, se você quiser ver a Vanessa trocando de grupo várias vezes, aliás, trocando mais de grupo e tal, gente, eu ri pra caramba, porque até isso eles já perceberam, né? Porque a Vanessa, de fato, ela já trocou de grupo, ela já voltou pro grupinho. Ela já se acertou ali com o Zelov, já armou toda uma estratégia de como as coisas vão acontecer, de como ela vai se salvar do Resta 1 e como é que ela vai entrar de novo no grupinho. Resta saber se isso vai dar certo, né? Porque afinal vocês sabem que ali na hora da formação da roça tudo pode mudar. E aí a gente vai ter que acompanhar. Não dá pra gente dizer isso aqui de antemão, tá certo? Tudo ainda pode mudar. Aí, depois disso, fizeram aí toda uma homenagem pra Raquel, tá certo? Agora vamos pro que realmente aconteceu depois do último vídeo que eu falei pra vocês. A continuação ali. Lembra lá que eu falei pra vocês que as meninas haviam feito toda uma combinação de que mulher tinha que salvar a mulher no Resta 1 e que os homens que se virem? Primeiramente, uma das meninas não concordou com isso. Quem foi a menina que não concordou com isso? A Flora. Ela não concordou com essa atitude, porque, segundo ela, isso poderia, inclusive, colocar em risco aliados delas. Então, ela não concordou. Não, a gente tem que salvar os nossos aliados, independente deles serem homem ou mulher. Ainda bem que a Flora teve essa visão, né, gente? Você não pode ficar preso ali com esse negócio de, tem que ser só mulher, tem que ser só homem. Você não pode ficar preso nesse negócio sexista. Porque quanto mais você fica preso nessa ideia sexista, só homem, só mulher, o que é que acontece? O público cria ranço de você. Porque aí, gente, presta atenção, isso não é um jogo de homens contra mulheres. Não é um jogo sexista. Você não está fazendo uma guerra de sexos. Você ali está fazendo um jogo. E um jogo que homens e mulheres estão em pé de igualdade. Se as mulheres estão agindo assim, estão querendo se juntar ali para ir contra os homens, o público vai achar ruim. A mesma coisa os homens querendo ir contra as mulheres. Então, se é para salvar, você tem que salvar quem você gosta. E não quem você não gosta, única e exclusivamente porque é mulher ou porque é homem. Você tem que salvar quem você gosta. Quem o seu coração tá mandando você se salvar. E aí veio o negócio da Camila. Lembra que eu falei pra vocês? A Camila, ela não supera o Buda. E ela comparou a situação da Larissa com a dela. Basicamente, ela disse que o Sasha é um cara tóxico, um cara abusivo. E, gente, o Sasha não foi isso, tá? Eu até concordo com vocês que o Sasha errou bastante ali com a Larissa. Mas o erro do Sasha não foi exatamente esse erro que a Camila tá querendo colocar. Porque o Sasha, isso aí a gente tem que fazer justiça e tem que ser correto. O Sasha, desde o primeiro momento que a Larissa começou a se insinuar para ele, disse que ele não queria nada com ela. Ele sempre deixou isto claro. Ele sempre disse que não, tá? Ele sempre fez isso. Quem foi que se insinuou pro Sasha? Quem foi que esperou algo a mais do Sasha? Foi sempre a Larissa.
E foi a Larissa quem se jogou para cima dele. Foi a Larissa que forçou uma situação aonde ele acabou não resistindo e beijou ela. Mas não foi exatamente porque ele queria. Foi porque aconteceu ali toda uma situação aonde ela garantiu para ele que tudo era só um beijo e que não ia passar de um beijo. Tá? Foi isto que aconteceu. Isso não é relacionamento abusivo. Ele sempre deixou claro, eu não quero nada com você. Não existe comparação, gente. Não é um relacionamento abusivo, tá? Não comparem. Não viajem, tá? Porque não existe isso. O Sasha não foi tóxico e não foi abusivo com a Larissa. O erro do Sasha foi concordar com a Larissa com relação à trapaça. Isso aí, ele errou e errou feio. Ele deve pagar por esse erro. Agora, colocar o Sasha, querer comparar o Sasha com um homem tóxico, macho tóxico, essas coisas, aí eu vou discordar de vocês. Porque o Sasha não é esse homem tóxico. Ele sempre deixou claro mesmo que ele não queria se envolver com a Larissa. Ela quem sempre forçou a barra, tá? Isso que aconteceu. E os meninos até disseram que eles não querem fazer isso com o Sasha. A Camila, inclusive, ela disse que ela acha que o Sasha merece ir para a roça de qualquer maneira, porque essa é uma roça que é a roça dele, tá? Aí todos eles ficaram discutindo sobre essa possível ida do Sasha para a roça. E aí a Camila disse, ele merece ir para essa roça, ele merece, essa roça é dele, ele precisa cair lá. E aí a Júlia também disse que ela, na visão dela, percebe que ele também precisa ir para essa roça, mas não exatamente pelo que ele fez só com a Larissa, mas porque elas também lá dentro precisam de uma resposta. E aí elas pressionaram os meninos. Vocês vão vetar o Sasha da prova do fazendeiro? Eu preciso saber disso, porque se eu souber disso, eu preciso calcular quais são os movimentos que eu vou fazer a partir de vocês. Não, gente, vocês não precisam da resposta dos meninos para vocês calcularem o que vocês vão fazer ali. Vocês podem simplesmente fazer o que vocês querem fazer e os meninos fazerem o que eles querem fazer. E aí elas continuaram insistindo ali, e os meninos disseram que eles não acham justo vetar o Sasha. Cauê disse que ele não vai vetar o Sasha da prova do fazendeiro, caso ele sobre. E aí a Luana fala, mete a Larissa de novo no meio, porque tem que fazer justiça pra Larissa, porque isso, porque aquilo, porque o Sasha é isso, porque o Sasha é abusivo, porque o Sasha é aquilo e tal. Gente, elas vão pra cima do Sasha, e eu vou dizer pra vocês, quanto mais eles forem pra cima do Sasha com essa narrativa enganosa, porque isso não é verdade, mais elas vão fortalecer o Sasha, e mais elas vão acabar, inclusive, tornando o Sasha um dos favoritos aqui fora. Porque assim, eu vi nas redes sociais, eu fui dar uma olhadinha no Instagram, fui dar uma olhadinha no Threads, e qual foi o movimento que eu encontrei ali? Todos se perguntaram o que foi que o Sasha fez de tão grave assim, para as pessoas lá dentro odiarem ele. Ele não fez nada de tão grave ali. O grave dele foi justamente esse negócio aí, que eles lá dentro estão julgando que ele fez errado. Inclusive foi o que a Flora falou no meio aqui dessa conversa. Ai, meu Deus, ele fez de errado porque o Sasha tinha uma imunidade e ele deveria ter dado essa imunidade pra Larissa, porque sabia que ela ia pra roça e tal, ele devia ter feito isso. Não, ele não devia ter feito isso, gente. Aí depois ela declara, se eu tivesse essa imunidade, eu daria. A Luana também fala, se eu tivesse esse lampião e tivesse imunidade, eu daria. Tu daria, vai lá tu fazer a prova e ganha a prova e dá a imunidade para ela, mas a situação ali não é a tua situação, é a situação dele. Ele ali estava se vendo como alvo e ele queria ter o direito de se salvar, do mesmo jeito que qualquer um de vocês aí também queria ter o direito de se salvar. Mas elas ficaram pressionando ali os meninos para conseguir que eles dissessem que não iam salvar o Sasha. Eles até chegaram a concordar, pelo menos na frente delas, tá? Eles até chegaram a concordar. Elas insistiram tanto, eles chegaram a concordar, mas assim, sabe aquele concordar discordando? Basicamente foi isso assim
que aconteceu. Eles já não gostaram disso. E aí depois os dois, o Cauê e o Gui, foram lá para fora e foram conversar. E aí eles até disseram, o Gui falou assim pro Cauê: eu acho que a gente tá ficando na rabeira. Vocês acham mesmo que vocês estão ficando na rabeira agora? Vocês já estavam na rabeira antes, né? Vamos ser sinceros, vocês já estavam lá antes. Continua aí o Gui: eu acho que agora a gente tem que ter coragem para muita coisa. Especialmente romper com o grupão, inclusive. Inclusive entender que as meninas vão ficar com raiva de vocês se vocês fizerem aquilo que vocês querem fazer. Vocês precisam entender isso. E aí o Cauê já começa a dizer para ele que agora ou eles tomam essa atitude, porque é uma coisa necessária, porque senão eles vão acabar fazendo um jogo que eles não querem fazer, ou então eles vão acabar ali ofuscados por outras pessoas. Disse aí o Cauê que eles precisam pensar bem nas próximas movimentações deles dentro desse jogo, que é basicamente o que vai acontecer nos próximos dias. Eles já estão dizendo ali, já perceberam que no Resta 1 eles vão sobrar, que ninguém vai salvar eles. Eles também já disseram que não salvar o Sasha, por mais que o Sasha não seja tão aliado deles, seria visto pelo público aqui fora como uma traição, e eles não estão dispostos a passar essa imagem aqui para fora, então eles não iam vetar o Sasha mesmo, ou seja, eles enganariam as meninas dizendo que vetaria, mas na hora do vamos ver não vetariam. Então a situação fica meio complicada mesmo pro lado deles. Eles precisam ter coragem de fazer as coisas que eles querem fazer e assumir as consequências desses atos. Então assim, eles já estão bem chateados com o que estava rolando ali e tal. E aí vocês percebem que o Gilson e o pessoal do grupinho começa a aparecer ali. Aí pouco depois o Yuri também aparece. E aí o Gui diz assim que ele já não quer mais jogar junto com o grupão, que ele não tem mais como jogar junto com o grupão, porque ele quer jogar, fazer as próprias estratégias dele de jogo, que não tem mais que jogar junto, porque a Fazenda não é um jogo de grupo. Inclusive o Cauê também falou a mesma coisa. Ali não é um jogo de grupo, é só uma pessoa que vai ganhar. No primeiro momento, vocês reparem aí, né, que o Yuri não gostou. Aí depois o Yuri refletiu melhor e disse: a gente vai ser um subgrupo delas, se eles continuarem desse jeito. Então, separem-se delas. Criem um grupo de vocês, já que vocês querem jogar sempre juntos. Criem um grupo de vocês, as estratégias de vocês, e não fiquem pensando no que elas estão fazendo, no que elas estão pensando sobre vocês. É a melhor coisa que vocês fazem, porque continuar preso às meninas vai ser um grande problema. E aí disse ali o Yuri: nós três somos os excluídos do grupo. Agora, 3 semanas depois do programa, indo já para a 4ª semana que vocês entenderam que vocês são os excluídos, agora... 4 semanas que vocês entenderam? Vocês levaram 4 semanas para descobrir isso, quando a gente já tinha visto isso na primeira semana? Agora que vocês perceberam, gente? Caramba, vocês são bem demorados, hein? Bem demorados aí. E aí, lá na casinha da árvore, começou ali a discussão das estratégias do grupinho para a formação da roça. Só que teve um detalhe. Lembra que no outro vídeo eu disse para vocês que a Babi e a Fernanda iam contar para o Zelov o que aconteceu ali na conversa com as meninas? Então, de fato, elas até contaram para ele. Só que o Zelov ficou bastante chateado com o que as meninas contaram. Ele ficou bastante chateado e até falou: poxa, como é que vocês estão falando de jogo com aquelas meninas que falaram mal de vocês? Como é que vocês estão conversando com ela? Como é que vocês estão sendo leve trás? Chamou as duas de Vanessas, porque elas estão fazendo esse jogo aí duplo e tal. E aí eles se reuniram ali e tal. E aí depois o Zelov começou a dizer ali que agora eles precisam focar no veto, de pensar numa estratégia, numa forma de vetar o Sasha, porque afinal, assim, a gente já sabe que o Zelov de alguma forma vai cair na roça. Provavelmente ou será o mais votado da casa, ou será por ali de uma certa forma vai sobrar no Resta 1.
de alguma forma o Sacha estará na roça. Então o Sacha precisa ser o vetado ali da prova do fazendeiro. O Sacha não pode ser o fazendeiro. E aí o Zelov até fala, nossa preocupação nesse momento são duas. Colocar o cara na roça e vetar o cara da prova do fazendeiro. Porque primeiramente, mais cedo ele tinha dito pra Babi que tanto faz, eles iam colocar o cara ali na roça e tal. E se ele voltasse ali fazendeiro, eles também não podiam fazer nada porque isso aí já não era com eles. Aí agora eles meio que já mudaram de posição. Não, a gente precisa colocar ele, mas precisa garantir que ele não vai voltar fazendeiro. Garantir que ele vai direto para os votos do público. E aí o Albert também falou isso. Não, a gente precisa garantir que ele não volte como fazendeiro. Ele precisa ir direto para o público. E aí o Zelov até falou, se deixar o cara voltar como fazendeiro, volta o grupão como um todo ali e volta as pessoas ali ficarem juntas. E foi aí que o Zelov ficou chateado, porque as meninas falaram da estratégia que estava acontecendo ali. E o Zelov criticou, porra, as meninas estavam falando mal de vocês, as meninas chamou de comidinha de macho, não sei o que, vocês estão indo lá tratar com elas, vocês estão ali falando de voto feminino, proteção das meninas e tal. Você não deve fazer isso e tal. Ele ficou bastante chateado. E aí o Zack também falou que isso não era legal, que não era uma estratégia legal de jogo. Inclusive, o Zack até disse, olha, se o Sacha voltar fazendeiro vai ser pior do que antes, vai reunir o grupão, vai ser pior do que antes. E são vocês que vão sofrer as consequências disso, porque elas não vão ali salvar vocês e tal. Então, assim, vocês não deviam ter feito isso e tal. E aí elas ficaram bem chateadas com o Zelov. Ele se levantou e foi embora lá da casinha da árvore. Depois, ele foi ali e se sentou ali na varanda e foi conversar. O Albert foi atrás, o Gilson foi atrás, depois eu acho que o Juninho também foi, o Fernando também foi. E aí ele disse que não ia mais conversar com ninguém sobre o jogo e as estratégias que ele estava montando ali para a roça, exatamente porque as meninas estavam sendo leve trás. As meninas estavam levando essas estratégias para o outro lado. E aí não adiantava de nada ele levar ali. Ele falou, hoje eu não converso com mais ninguém de jogo. E aí ele disse que, assim, que ele não esquece o que o pessoal do grupão fez com ele, o que o pessoal do grupão falou dele, o que o pessoal do grupão gritou, especialmente o Yuri, o que o Yuri falou e tal. E aí o próprio Fernando também, depois disso, eu também não esqueço do que eles falaram de mim, o que a Gisele falou de mim e tal. E inclusive ele disse, ela é o meu próximo alvo, ela é o alvo que eu preciso atacar. E aí o próprio Albert colocou ali, a nossa estratégia principal hoje é eliminar alguém do lado de lá. Quem é esse alguém que eles querem eliminar do lado de lá? É o Sacha. O grande problema é que vocês não podem suar que vocês estão todos contra o Sacha. Porque se vocês fizerem isso todos contra o Sacha, o que vai acontecer? O público vai achar que vocês combinaram. E aí o público vai comprar a narrativa do Sacha. E aí basicamente o Sacha vai se salvar. E vai ficar ruim para vocês. Aí depois o Zelov estava chateado. A Flor revelou o que aconteceu naquela conversa. Aí a Flor disse assim que ela entrou no quarto para se trocar depois da ação ali do sabonete íntimo. E aí ela disse que viu as meninas conversando lá com as meninas do grupão. Ela disse assim que entrou, disse que não ia ficar ali, que ela ouviu essas estratégias, que ela não ia ficar porque ela não concordava com aquilo. E disse assim para as meninas, poxa, vocês também têm que sair, já que vocês também não concordam e tal. E as meninas não quiseram sair. Então ele já ficou bem chateado com isso. E ele até falou, poxa, outro dia as meninas a outra chamou ela de comidinha de macho e já estão lá querendo defender ela. Não pode ser desse jeito, né? Não pode defender. E aí a Flor se justificou. Não, mas eu não estava lá dentro do quarto para conversar com elas sobre jogo como nada. Eu só fui trocar de roupa porque tinha acabado de voltar da ação ali e tinha que botar uma roupa e tal. Foi só isso. Mas ela revelou para o Zelov
que as meninas de fato estavam combinando toda essa estratégia das mulheres se salvarem no Resta 1. E aí a Flor disse assim que ela não participou disso e que ele assim não adianta cobrar dela porque ela não tem nada a ver com o que as meninas estavam armando. E de fato ela não tem, tá? Ela não armou nada. E aí depois, quando o Zelov estava mais com os ânimos ali abaixo, o Juninho foi falar com ele, disse para ele pegar mais leve com a Babi, para ele pegar mais leve ali com a Fernanda, que as duas ali ficaram numa situação também complicada, porque afinal elas precisavam também ser fiéis com eles, mas não sabiam o que fazer, não sabiam para onde elas estavam indo e tal, mas elas também queriam pegar informações do outro lado, então pega leve com as meninas, tenta entender o que elas estavam fazendo e tal. Mesmo assim, isso não convenceu muito o Zelov, não. Ele disse, mas as meninas estavam lá, conversando com elas, que falaram mal. Eu não esqueço lá o cara falando mal de mim, enfim. Ele estava bastante chateado, porque as meninas estavam lá conversando sobre jogo com as meninas do grupão, especialmente esse negócio de mulher salvar mulher. E ele falou, é por isso que os homens, de uma certa forma, não estão ali combinando nada. Vocês estão combinando alguma coisa aqui de se salvar? Não. Exatamente por isso. A gente não está combinando nada. A gente acaba até se salvando ali sem combinar nada. Mas, de uma certa forma, eles também acabam se salvando pela afinidade. Eles estão juntos ali é porque eles têm alguma afinidade. E aí, na hora de escolher, a afinidade acaba funcionando e falando mais alto. É assim que os homens dão a entender, inclusive, que eles estão sempre juntos. Na verdade, isso não é tão verdade assim. Mas é assim que parece para as outras pessoas, tá bom? É assim que funciona, inclusive. Aí depois o Zack foi falar com as meninas ali. As meninas disseram que elas não têm capitão, que o Zelov não é o capitão delas, que elas têm as opiniões próprias delas e tal. E aí que elas queriam ajudar o Zelov e tomaram na tarraqueta, que não era assim, que elas não queriam agir desse jeito e tal. E aí depois o Zack explicou, né, que o Zelov estava chateado por causa delas terem ido conversar, porque elas não se retiraram ali na hora daquele momento que elas estavam tratando ali de jogo com o pessoal do outro grupo, que elas não deviam ter feito isso e tal, e que o Zelov ficou chateado, mas não tinha sido nada de grave e tal, enfim, né? Ele já falou ali tudo, as meninas ficaram bastante chateadas com o Zelov, mas depois as meninas fizeram as pazes com ele, tá? As meninas conversaram com o Zelov, fizeram as pazes, e aí, de uma certa forma, elas vão continuar jogando com o grupinho, tá bom? Elas ameaçaram, eu vou sair mesmo desse grupo e tal, vamos fazer o nosso grupo aqui, mas estão ali já prontinhas para continuar. Até elas descobrirem que o Zelov tinha um acordo com a Vanessa, né? Vamos ver como isso vai rolar na formação da roça de amanhã. E aí, como é que vai ser essa formação da roça, né? Se a Júlia não mudar de novo, porque ela mudou. Antes ela pretendia indicar o Zack para a roça. Agora ela vai indicar o Zelov. E aí, o que é que ela pretende, né? Que o Sasha puxe o Zack da roça e não a Suelen. Só que aí, né, se o Sasha for inteligente, ele vai puxar a Suelen. E aí o negócio pode dar ruim. E aí o que acontece? Vai sobrar alguém mesmo do grupão, do grupinho, e esse alguém do grupinho veta ele. E aí alguém do grupinho ganha a prova do fazendeiro, muda de novo a estratégia deles lá, e aí pode dar tudo errado. Não sei se vai dar certo como eles estão planejando que vai. Vai depender aí se a Júlia vai manter mesmo esse posicionamento de botar mais um voto no Zelov. Segundo ela, talvez o Zelov... A ideia é colocar uma roça só de homens. Eu acho que eles não vão conseguir fazer isso. Eu acho que o Sasha vai ser mais esperto. Eu acho que o Sasha vai perceber esse movimento. E aí eu acho que o Sasha vai puxar a Suelen e não o Zack. Eu acho, tá? Não estou afirmando 100%. Eu acho que ele vai fazer isso. A gente precisa ver como é que as coisas vão ser. Porque, de uma certa forma, o Sasha também está muito magoado com a Suelen. Então, ele pode aproveitar, vou puxar mesmo a Suelen, vou dar essa liçãozinha para ela.
Vamos ver se ele vai ter coragem para fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que acompanhar isso ao longo do dia pra gente ter mais certeza de para onde as coisas estão indo, né? Agora, vocês já perceberam uma coisa. Rompeu de vez tudo ali. E aí a gente vai ter que acompanhar pra gente ter certeza de para onde as coisas estão indo, né? Grupão e grupinho vão romper e pequenos grupos vão surgir. Aí a coisa vai ficar mais interessante, tá certo? Ó, próximo vídeo eu te conto mais. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.